Olá, gente querida, programa Entre Elas e Deus. E nós podemos dizer o seguinte, a nossa voz continua a mesma, mas os nossos cabelos... Quanta diferença! O pessoal da edição aí, por favor, mostra o antes e o depois. Meninas, um olhar para lá, um olhar para cá. Sim. Todas nós, look novo, isso mesmo. Mas era sobre cabelos que nós ia falar A hoje? gente só não pode ficar ouvindo dizer que a gente tá mais... que o nosso cabelo tava mais bonito antes, né? Ah, pois é. Não, tem que ser agora, né? Ou Nada a gente ficar dizendo que não tá gostando, não ficar reclamando, né? Como a gente reclama, né? Cabelo é um negócio, você vai lá, corta, mas ficou muito curto. Pintou, não gostei da cor. Ou ficou com muita ponta, que nem o meu. Bom, mas é esse assunto que nós vamos falar hoje, não sobre cabelos, mas sobre a arte de reclamar. E tem gente que diz que as mulheres reclamam mais que os homens, não é mesmo? Sim. Eu acho que isso é uma coisa já assim bem certinha, já alguém já deve ter feito um levantamento e viu que as mulheres reclamam mais nessa questão, do que homens. Até porque as mulheres já falam, também por causa de uma coisa, vamos defender o nosso lado. Tem mais mulheres do que homens no mundo. Como nós não vamos reclamar mais então? Não é verdade? Tá certo. Gente! Nós falamos mais que os homens também, isso já é cientificamente comprovado e por isso quem fala mais acaba reclamando mais também, né? A Silmari tu andou lendo, né, sobre umas reclamações, assim, bem legal. Não precisava nem ter procurado muito, né, era só a gente fazer retroceder na nossa vida, assim, que a gente já ia ver que nós reclamamos muito, não é verdade? Sim. Mas a mulher, assim, em defesa dela, é essa coisa dos hormônios femininos, né, então a mulher tem muito mais hormônios que os homens, então isso também faz com que a mulher seja mais sentimental, que ela gosta de discutir relações. Então, tudo isso leva a mulher falando mais, ela vai ter mais reclamações. Passa por altos e baixos também, né? Mais inconstante nessa coisa do sentimento, né? E ela é mais detalhista, então, claro que ela vai achar mais coisas para reclamar do que o homem que olha numa visão mais ampla, mais tudo, assim, né? Então, faz parte também, mas não é legal reclamar. Não é bom. Eu acho que reclamar, a pessoa que reclama muito, imagina só, tá casado com uma pessoa que vive o tempo inteiro reclamando. Não é fácil. É complicado mesmo. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala disso. Eu e meu marido, a gente acaba dando algumas palestras para casais e estudando, então, na Bíblia, alguns versículos a respeito. Eu encontrei umas pérolas, assim. E eu quero compartilhar com vocês. A maioria delas, todas essas que eu trago hoje, estão aqui em Provérbios. Olha só, gente. Provérbios, capítulo 19, versículo 13. Diz assim, um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Aquela torneira que está sempre pingando, sempre pingando, sempre pingando. Isso incomoda. É triste o negócio. É muito chato. Então, se você é uma dessas torneiras, fecha a torneira. Fecha o pito. Não fique pingando. Assim... Abre, reclama quando... Eu acho que tem, como o título fala, a arte de reclamar. Tem jeitinho para reclamar, mas não reclamar toda hora. Tem limite para reclamar. Eu acho que cada um aguenta, assim, até um certo ponto, a pessoa que está junto de nós. Mas, assim, realmente ficar o tempo inteiro reclamando, não vê nada de bom. Que nem assim, ó. A nossa vida é como se fosse uma folha branca com aquele pontinho preto. Tá? Claro que não é tudo mil maravilhas. Então, tem um pontinho preto lá. Mas a gente, se pegar só naquele pontinho preto e ficar o tempo inteiro reclamando, não tem quem aguente mesmo. Acaba se tornando um hábito, né? Reclamar. E a reclamação faz parte, é bem o que você disse, né? Principalmente na vida das mulheres, né? Quando elas começaram a reivindicar os seus direitos no trabalho, essa coisa do feminismo que surgiu do espaço e tal. Faz parte reclamar, mas é tudo com moderação, né? Você precisa ter esse... Tem que ter um porquê. Um motivo real, né? E faz parte, a gente acaba reclamando, né? E antes, como a gente falou dos nossos cabelos ainda, antes que tu leia outro provérbio aí. Sabe, tem gente que tem aqueles cabelos assim, encaracolados, lindos. E aí alisa porque queria ter cabelo liso. Tem gente que tem cabelo bem lisinho, mas vai lá, dá um jeitinho de enrolar porque gostaria de ter cabelos encaracolados. Então, eu acho que a mulher é uma... A mulher e os homens também, eternos e insatisfeitos.
Tem gente que queria ter 20 centímetros a mais. De pernas. De pernas. E outra queria ter 20 centímetros a menos de pernas. Não, eu até agradeço pela minha altura, mas teve momentos realmente que eu achava... Tu era que sempre ia a ser última da fila, não era? Sempre. Penúltima. A Tinha uma penúltima. mais alta que eu. Mais alta que você. É. Puxa vida. Mas é por isso que a Bíblia fala também, ser de agradecidos. Porque senão a gente vai... Se a gente escolher sempre reclamar, gente a não vida vai... passa e a gente sempre vai estar nessa... Só vai ver o lado lado ruim, né? Essa coisa assim de... E não é legal. Gente, continuando as nossas leituras aqui, Provérbios 21:9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21:19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Então, se o seu marido está dizendo que está querendo ir morar no deserto, está querendo ir morar longe, olha só, a Bíblia já traz isso. É sinal que você está resmungando demais. Mas claro que tem, não vamos entrar no mérito, mas tem homens que às vezes extrapolam também. Aí é preciso sentar, realmente ter aquela DR, né? Discutir a relação, achar um equilíbrio. Realmente tem momentos na vida do casal que é preciso sentar, conversar. Mas só brigar, colocar palavras ao vento sem sentar e realmente se entender também não chega em nenhum lugar. Eu acho que precisa cada um falar um pouco do que está sentindo, de como gostaria que fosse a sua relação, falando agora entre marido e mulher ou entre a família mesmo. Sentar, discutir, falar, mas não dar muita ênfase para as coisas que não saem tão bem, porque tanta coisa boa que Deus nos dá a cada novo dia. E às vezes somos a gente tão abençoados. Se pega em detalhes tão pequenos, tão, né, que você vai ver no final, você nem sabe por que estava discutindo. É isso. Né? São coisas sem sentido, sem fundamento, né? E a outra pessoa acaba nem mais internalizando aquilo, nem escuta mais, né? Então, uma reclamação que às vezes são palavras ao vento. Bem isso, é verdade. A última, Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Pois é. Aí tem aqueles lugares lá onde não chove, a gente fica pensando, vamos mandar umas briguentas para lá, porque eu acho que viria chuva. Verdade. E por que só fala das mulheres? Pois é, né? A Bíblia traz... Algumas mulheres sempre perguntam isso, tá, mas e cadê os versículos para os homens? Salomão. Né? Não fala... Então, aí que tá, né? Quem escreveu a maioria dos textos de Provérbios, né, foi Salomão. E aí eu estava pesquisando para esse tema e Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Concubinas, isso. 1000 mulheres. Gente. Aturar uma não é fácil, imaginem. 1000 torneirinhas pingando. Então ele tinha muita experiência, né, no que ele estava colocando. Então, para ele isso era bem intenso. Agora, se você é homem e sua esposa briga, conforme-se, né? É apenas uma torneirinha. Só tem uma para reclamar. Mas tem jeito também, né? E o que a gente pode tirar disso, né? Lendo esses textos, o que a gente pode trazer para a nossa vida de mulheres reclamonas ou de mulheres que têm essa arte de reclamar? Né? Que a gente pense realmente e reflita se a gente está exercendo essa função de pessoa de reclamar, que a gente faça o contrário, né? Isso que mesmo. nos policiemos para não fazer isso, né? Eu confesso que depois de ler umas 2, 3 vezes esses versículos... Mudou. Mudei. Alguma coisa eu comecei a refletir, parar e pensar mesmo, porque a Bíblia serve muitas vezes de espelho, né? Freio. Você olha, você lê o que está ali e reflete para a sua vida, o que eu estou fazendo? E aí quando você realmente para e pensa naquela ação, porque quando a gente reclama sem pensar, realmente vira um hábito, como a gente falou. Então parar e pensar, como é que eu posso fazer diferente? E aí eu comecei a melhorar um pouquinho, ainda estou longe desse caminho da reclamação, mas a gente Perfeitas a cada dia... nunca seremos. É. Né? A gente tem que levar muito em conta também que nós, como mães, temos os nossos filhos ali junto conosco, muitas vezes, e você tem pequeno, você tem no meio, e os meus já saíram, mas eu tenho meus netos. Então, cuidar muito para que eles também não levem isso como um exemplo de vida a ser seguido, mas que cuidemos para que a gente não reclame tanto, para que também isso possa servir de exemplo para eles. E quando isso acontecer com eles, que a gente também chame-os para o cantinho, converse um pouquinho e mostre para eles as tantas coisas que eles têm e que outros não têm, porque eles não precisam reclamar. Porque não é agradável o convívio com uma pessoa assim, né? Você acaba ficando isolado. Né? As pessoas se afastam de você porque você se senta com a pessoa para conversar. E ela só reclama. Só reclama, só fala
que a vida não tá boa, que não tem dinheiro, que tá ruim de saúde, que isso, que aquilo, que aquele outro. Você que está aí em casa, você deve ter alguma amiga, algum amigo que gosta muito de reclamar. Não é verdade que às vezes a gente até desvia um pouquinho daquela pessoa quando ela chega perto de nós, porque a gente sabe que vai ouvir tanta coisa negativa e Ou tanta você chega e nem reclamação. pergunta se tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Deus tudo já bem, vai né? Tá passando. bem hoje, né? É isso mesmo. E o contrário acontece também. Como é bom estar junto de pessoas que conseguem ver o lado bom da vida, que dão graças a Deus pela verdade. vida que tem, apesar dos problemas, que conseguem enxergar, né, o copo cheio, a metade do copo cheio que a gente sempre diz, né? Tem um meio copo cheio, tem pessoas que estão só vendo aquele lado vazio, o que não tem. Mas reconhecer a parte boa, o que Deus dá pra gente, né? E isso é fantástico, ter pessoas, ser cercado de pessoas assim. A gente tem que pensar nessas bênçãos todas que Deus nos dá, coisa que às vezes acontece tão naturalmente na nossa vida, que nós acabamos nem nos dando conta de que aquilo são presentes maravilhosos, pelos quais a gente não deve reclamar, mas sim agradecer, como a nossa saúde, como a nossa família, a liberdade de nós podermos adorar e louvar o nosso Deus nas nossas igrejas, o nosso lar, a nossa casa. Talvez estamos pagando ainda, mas estamos tendo algo que é nosso. Então, são inúmeras coisas que Deus nos presenteia, a fé no Salvador Jesus, que é o maior presente que nós podemos receber. E isso é de graça, nós não precisamos fazer nada para merecer, né, essa salvação que o Senhor Deus nos conquistou. Então, temos muitos motivos para louvar, para agradecer, sem dúvida nenhuma, e reclamar menos. É isso mesmo. E a Tânia sempre traz uma reflexão para a gente, né? Na Bíblia, elas falam de Deus, uma Bíblia que foi produzida pela Liga de Servas Luteranas do Brasil, em conjunto com a Sociedade Bíblica do Brasil e a Editora Concórdia. Então, se você também tem interesse de ter essa Bíblia, pode entrar em contato com a Editora Concórdia e adquirir. E a gente sempre traz uma reflexão escrita por uma das mulheres da igreja a respeito desse assunto específico, Tânia. Exatamente. Reclamação? Exatamente. Fala sobre, porque é baseado no livro de Jó, lá no capítulo 29, e ali o Jó, quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe da história do Jó, sabe que ele foi uma pessoa que tinha tudo e que, de uma hora para outra, ele foi perdendo tudo aquilo que ele possuía. E aí, isso foi realmente assim, um puxão de orelha que Deus deu nele para que ele também se desse conta de tantas coisas boas que ele tinha e depois acabou as perdendo. E Deus ensinou para ele o que fazer, como ensina para cada um de nós, a confiar e entregar tudo na mão de Deus. Em muitos momentos da nossa vida, sentimos-nos fracos, sem ânimo e sem força para administrar a nossa função, quer seja como filhos, mães, pais, esposas, esposo ou profissionais de alguma área. Ou até mesmo, se exercemos todas essas funções, falta vontade de organizar as nossas coisas e por vezes ficamos muito irritados e com facilidade e temos atitudes que não são comuns à nossa realidade cotidiana. Então, Jó no capítulo 29 escreve sobre como era feliz, tinha tudo e não sabia. Sentia saudade dos tempos em que encorajava, alegrava e dirigia as pessoas à sua volta. De repente as coisas mudaram. O que era realidade se tornou saudade. Muitas vezes precisamos parar e refletir sobre a nossa vida também. Colocar numa balança as alegrias e as tristezas e ponderar qual lado fica mais volumoso. Precisamos agradecer mais e reclamar menos. Pensemos, ter Jesus como nosso Salvador, ter a sua palavra, o batismo, a ceia, poder acordar com saúde, ter pessoas próximas que amamos e que nos amam, ter habilidades presenteadas por Deus nas mais diversas áreas e usá-las para a nossa satisfação pessoal. E quem sabe, ampliar essa alegria para outras pessoas. É um grande privilégio. Nesses momentos devemos lembrar que a nossa carga deve ser diariamente entregue nas mãos de Deus, que está sempre presente, em dias maus ou em dias bons, em momentos felizes ou tristes. Ele ilumina a nossa vida e quando nossas pernas fraquejam, Ele nos carrega em seu colo tão amoroso.
Assim trazemos para o tempo presente o desabafo de Jó, lá no versículo 4 do capítulo 29, onde diz: naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. Entregar e confiar. Deus está sempre pronto a nos ouvir e a nos ajudar. Vamos fazer uma oração. Meu bom Deus, obrigada por toda a responsabilidade que colocas em minhas mãos para administrar. Ajuda-me a ser forte, alegre em todos os momentos e dá-me sabedoria em minhas decisões diárias em meu lar. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Entregar e confiar, esse é o segredo. Reclamar bem menos. E é difícil, né? Você conseguir 100% disso, né? Nós vamos tentar. A gente tem que realmente... É essa coisa da confiança, né? De se entregar 100%. Sem dúvida. Em Filipenses, eu achei tão bacana essa passagem também aqui. Deixa eu só conferir. Filipenses 4, que fala disso mesmo que você falou, entregar e confiar, né? Deus quer que a gente ore, peça para Ele. Filipenses 4, 6 diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Orar com o coração agradecido. E é isso aí, Deus quer que a gente peça, mas sempre lembrando de agradecer, de ser contente em toda e qualquer situação. Sim. É isso mesmo. Passaremos por momentos difíceis, né? Na Bíblia Todos passam. diz, né? Olha só, o exemplo de Jó serve bem para nós. Ele tinha tudo. Exatamente. E ele perdeu tudo, né? Ele ficou sozinho, ele perdeu a família dele toda, né? E ele ainda mesmo assim agradeceu a Deus. Né? No final agradeceu a Deus, porque entendeu também o que Deus queria mostrar para ele. Nós não estamos livres disso, né? Mas sempre na confiança de Jesus. E a gente às vezes reclama por detalhezinhos. Nossa, por coisas tão pequenas, tão... Cabelo, que não é. pela bota. Cabelo, a bota, é verdade. Agora temos uma bota nova. Temos uma bota nova. Inclusive, deixa eu erguer aqui, ó, só porque teve um dos programas que, né, o pessoal que falou, a gente conversou sobre consumismo e o que fazer quando alguém reclama da sua bota ou fala. Você vai ficar reclamando sempre? Não, você aproveita uma liquidação, isso, né? Mesmo. Vai, dá um passo adiante. Ou se não tiver como aproveitar a liquidação, se contenta e não ainda fica também magoada, com a bota, não né? fica magoada com a pessoa que reclamou, né, da sua bota. Claro, é sempre pelo lado bom, tem que ver pelo lado bom. Uma amiga sempre alerta, né, para as coisas importantes da vida. Ajuda muito, exatamente. Querida Tânia. Valeu a pena, né, Silmar? Sim. Valeu, muito, muito. É isso aí. Gente, umas brincadeiras à parte, essa mensagem que a gente deixa, né, realmente, procurar não reclamar, ter o coração agradecido e assim as pessoas vão querer estar em volta de você também, né? E pedir que o Espírito Santo de Deus dê pra gente paciência, sabedoria, um coração agradecido, e aí com certeza a vida vai ser mais fácil de trilhar esse caminho aí dos nossos dias, né? E a gente quer aproveitar e convidar vocês também para escutarem o nosso programa Entre Elas e Deus na Rádio Cristo para Todos. Nós, inclusive, falamos sobre esse assunto também. Se você quer ouvir mais detalhes, a gente vai colocar o link embaixo do podcast, onde é possível escutar os programas já gravados do programa Entre Elas e Deus. E também sempre convidar vocês a comentarem, né, através do e-mail ielbe@ielbe.org.br. E também, se você está assistindo pelo YouTube, então comenta nos comentários, lembra de dar o seu joinha, o seu like e também fazer esse programa aí mais adiante. Compartilhe com suas amizades, suas redes sociais. E a gente vai ficar muito feliz de estar em mais lares, conversando com mais pessoas. Isso aí, meninas. Obrigada pela amizade de vocês. Oh, obrigada igualmente também. Nós somos muito felizes e abençoados, vai dizer que não. Com certeza. Isso muito aí. bom. E obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.